Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Saskia e hoje estudaremos a replicação do DNA, que difere nós seres humanos dos outros seres vivos do planeta Terra. E ainda mais próximo, o que difere um ser humano do outro? Por que cada pessoa tem uma característica diferente? A resposta está dentro das nossas células, é o nosso material genético. Nós temos cerca de 10 trilhões de células e cada célula tem 2 metros de DNA. O DNA é formado por nucleotídeos. Cada nucleotídeo é constituído por um grupo fosfato, uma pentose, a desoxirribose, e uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas são muito semelhantes entre si, mas a adenina sempre vai se ligar com a timina e a guanina sempre com a citosina. E por isso são chamadas de pares de bases complementares. Bases nitrogenadas são ligadas por ligações de hidrogênio, que são fracas e por isso são facilmente quebradas durante a replicação do DNA. A adenina e timina se ligam por duas ligações de hidrogênio e a citosina com a guanina por meio de três. Após essa breve revisão sobre a constituição do DNA, do que o DNA é formado, é importante nós sabermos o que é, afinal, a replicação do DNA e como ela ocorre. A replicação do DNA nada mais é do que a transmissão do material genético e ocorre antes do início da divisão celular, durante a fase S da intérfase. E esse material genético será dividido de forma igual entre as células filhas. A replicação do DNA também é semiconservativa, ou seja, cada fita na dupla hélice atua como modelo para a síntese de uma nova fita complementar. A duplicação ou replicação do DNA é dividida em três etapas: a iniciação ou início, o alongamento ou síntese e o término. Bom, nessa imagem nós podemos ver todos os componentes que participam do processo de replicação do DNA. Nós vemos a atuação de várias enzimas que são muito importantes para que esse processo ocorra e logo mais nós veremos cada uma delas. Bom, a replicação do genoma se origina sempre em um local específico, denominado origem de replicação, e prossegue sequencialmente ao longo da fita de DNA em uma ou ambas as direções até o término. Bom, pode haver mais de uma origem de replicação e logo mais nós veremos o porquê. A primeira enzima a reconhecer a origem de replicação é a enzima helicase, que nessa imagem está sendo representada por essa seta azul. A helicase tem a função de separar a dupla hélice e esse processo ocorre em vários pontos do DNA, formando então a forquilha de replicação. Lembra que eu falei do pareamento entre as bases nitrogenadas? A com T e C com G? Pois então, como eu havia dito, elas são ligadas por ligações de hidrogênio, que são ligações fracas, e assim a helicase consegue quebrar essas ligações. A helicase está ali representada por essa seta azul. Bom, a partir disso obtém-se duas fitas moldes. Mas agora vocês devem estar com uma pulga atrás da orelha. Mas, professora Saskia, como que essas duas fitas não vão se ligar novamente? E aí que entra as proteínas ligadoras de fitas simples, ou somente as SSBs. Essas proteínas têm muita afinidade pelo DNA em sua forma simples, e por isso se ligam a ele. Tem sua importância porque, além de impedir essa ligação, impede a torção do DNA e, por seguinte, a sua degradação. Ainda na etapa ali de iniciação do processo de duplicação do DNA, nós temos uma enzima muito importante nesse processo também, que é a topoisomerase. Essa enzima evita o emaranhamento do DNA. Então, quando a helicase vai abrindo, quebrando as ligações de hidrogênio, a topoisomerase impede que haja supertorção do DNA.
Então, chegamos numa etapa muito importante, que é a etapa da síntese da molécula de DNA. E uma enzima muito importante para que essa síntese ocorra é a enzima primase. A primase ela precisa iniciar o processo de fazer o primer. O primer nada mais é do que um fragmento de RNA composto por mais ou menos 11 bases nitrogenadas e marca o ponto de partida para a construção do DNA. Por isso, também é chamado de iniciador, ou seja, sem a enzima primase, não há primer, e sem primer, não tem essa síntese da nossa molécula de DNA. Outra enzima importantíssima na síntese da fita do DNA é a DNA polimerase 3, que tem como função ler a fita molde e iniciar a produção de uma nova fita, a partir de um iniciador, que é o primer, como havia dito no slide anterior. E essa produção dessa fita é feita do sentido 5' para 3', somente nesse sentido, a partir da adição de nucleotídeos complementares à fita molde. Por exemplo, se tivermos uma adenina, vai completar com uma timina. Se tivermos uma guanina, vai completar com a citosina. E por aí vai ao longo dessa fita. Um detalhe é que a DNA polimerase ela só consegue sintetizar, adicionar o complemento na fita líder. Ela não consegue adicionar o complemento na outra fita. Essa fita recém-sintetizada ela está orientada do sentido 3' para o 5', como podemos ver nessa imagem. Mas como assim sentido 5' para 3'? Vamos lembrar que o DNA possui a dupla hélice, tem esse formato bem assimétrico, o que chamamos de cadeia antiparalela, e o DNA também possui uma pentose, não sei se vocês lembram que eu já comentei, a desoxirribose. E a desoxirribose é um açúcar que possui carbonos. Então, quando se fala 5' para 3', está se referindo ao carbono 5 e ao carbono 3. Então, na extremidade da fita do DNA, vai ter livre uma hidroxila, o OH, do carbono 5, ou seja, 5', da primeira pentose, ok? E na outra está livre a hidroxila do carbono 3, da última pentose. Se vocês observarem essa imagem aí, tem uma cadeia aí normal, e tem uma cadeia como se estivesse ao contrário. E isso é porque o DNA é antiparalelo e eles se ligam assim mesmo, sem problema nenhum. Então, vamos recapitular rapidinho como que acontece a síntese da fita líder, ok? Isso é só para vocês aprenderem e fixar na cabeça, ok? Então, a helicase ela vem primeiro quebrando as ligações de hidrogênio. Logo após vem a primase juntamente com os primers, sinalizando por onde a DNA polimerase 3 deve passar. E então a DNA polimerase 3 vai adicionando os nucleotídeos correspondentes, complementares à fita original, e fica mais ou menos assim, igual essa segunda imagem. Nós temos a fita vermelha, que é a fita original, e a fita recém-sintetizada. Um detalhe é que a DNA polimerase 3, ela só consegue fazer esse processo na fita líder, ok? Na outra fita ela não consegue fazer. E ela consegue fazer esse processo muito rapidamente, já que nós temos muito DNA em nossas células. E é preciso que esse processo seja feito antes ali da divisão celular, então tem que ser rapidamente mesmo. E como ocorre a síntese dessa outra fita? Bom, essa outra fita é denominada fita retardada ou fita descontínua. Primeiramente, a DNA primase vai adicionar vários primers ao longo da fita.
né? Ou seja, vários iniciadores. Então, a DNA polimerase 1 vai estender o primer de RNA na direção 5' para 3'. Essa mesma enzima, a DNA polimerase 1, ela vai reconhecer a pentose e remover os segmentos de RNA, deixando pequenos complementos de DNA na fita descontínua. É interessante que durante esse processo, a fita molde da fita descontínua parece formar uma espécie de alça, resultando na coorientação da síntese da fita descontínua. A fita que teve como molde a fita de sentido 5' para 3', terá vários primers, como eu já disse, intercalados com nucleotídeos colocados. As ilhas, entre aspas, de fita nova são chamadas de fragmentos de Okazaki. Então, é como se a síntese da fita retardada fosse feita aos poucos, né, formando esses fragmentos. E isso acontece porque a produção da fita nova obrigatoriamente tem que ser do sentido 5' para o 3', sendo antiparalela em relação à fita nova. Um detalhe muito importante é que há uma certa coordenação e sincronia na síntese das duas fitas novas, tanto a contínua quanto a descontínua. Essa coordenação, que demanda uma série de reações enzimáticas sequenciais, sincroniza a síntese dos iniciadores nas duas fitas. Também é importante ressaltar que a velocidade de síntese nos iniciadores pela primase, na fita descontínua, é muito menor do que a velocidade de síntese realizada pela DNA polimerase 3, na fita contínua. Esses eventos sugerem que, antes da formação da alça, a primase pode atuar como um freio e causar uma parada temporária nesse processo de síntese na fita descontínua. E agora chegamos à nossa última etapa, a etapa do término da replicação do DNA. É feita a retirada dos primers pela enzima DNA polimerase 1. Depois, as lacunas são preenchidas com nucleotídeos e estes são ligados às outras partes da fita pela enzima DNA ligase. A DNA ligase é como se fosse uma cola. Ela vai preencher esses espaços que ficaram faltando. Porém, os eventuais reparos são feitos pela DNA polimerase 2. Agora veremos uma breve comparação entre a replicação do DNA entre os eucariotos e os procariotos. Os eucariotos eles possuem um núcleo bem definido com material genético dentro, e os procariotos possuem o material genético disperso no citoplasma. Em bactérias, como é o caso da E. coli, a proteína DNA A é responsável pelo reconhecimento da origem de replicação. Então, em genomas circulares, o término da replicação ocorre quando duas forquilhas de replicação se encontram, permitindo a síntese completa das moléculas de DNA. Em genomas lineares, como é o caso dos eucariotos, existem alguns mecanismos para permitir a síntese das extremidades das moléculas, evitando a perdas de material genético. Então, gente, para ficar mais prático, mais fácil, ao final dessa aula eu vou colocar uma pequena animação representando ali a replicação do DNA. A replicação do DNA começa em uma sequência de nucleotídeos chamada de origem de replicação. A enzima helicase desenrola a dupla hélice, enquanto outras proteínas se ligam às fitas simples, estabilizando-as. Repare que as cadeias de nucleotídeos que perfazem a dupla hélice do DNA são antiparalelas, o que significa que apontam para sentidos opostos. Levamos em conta a orientação das riboses do DNA para indicarmos o sentido da cadeia ou fita do DNA. Existem 5 carbonos na ribose, sendo que a ribose de uma extremidade de uma das fitas apresenta o carbono 3 livre,
enquanto a outra extremidade da mesma fita apresenta o carbono 5 livre. A outra fita se apresenta ao contrário. A enzima DNA polimerase adiciona nucleotídeos sempre na porção 3' do segmento de DNA, e nós dizemos que a polimerização se dá no sentido 5', 3' da fita nascente. Uma enzima chamada primase, uma RNA polimerase, produz sequências iniciadoras de polimerização, chamadas primers, para que a polimerase 3 comece seu trabalho. Os primers de RNA possuem cerca de 10 nucleotídeos que são complementares à fita molde. A DNA polimerase pode então adicionar desoxirribonucleotídeos para sintetizar uma nova fita de DNA complementar à fita molde. Por causa do antiparalelismo das duas fitas de DNA, as duas cadeias polinucleotídicas nascentes são alongadas por mecanismos diferentes. Uma das fitas é alongada continuamente no sentido da abertura da forquilha de replicação. Esta é a fita condutora, ou, do inglês, leading strand. A outra fita, chamada de lagging strand, é alongada no sentido contrário à forquilha de replicação, e ela é sintetizada descontinuamente por curtos segmentos de cerca de 200 pares de base, chamados fragmentos de Okazaki. Quando a DNA polimerase chega ao primer de RNA do fragmento de Okazaki anterior, ela dá lugar à DNA polimerase 1 para substituir os ribonucleotídeos do primer por desoxirribonucleotídeos. A DNA ligase promove as ligações fosfodiéster entre um fragmento e outro. Conforme a dupla fita de DNA continua sendo desenrolada, novos primers são feitos pela primase e a DNA polimerase continua polimerizando mais um fragmento de Okazaki. O esquema apresenta de maneira simplificada as DNAs polimerases polimerizando separadamente, uma alongando a fita leading e a outra alongando a fita lagging. Mas a realidade é mais complexa, sendo que as duas polimerases correm juntas no sentido da forquilha de replicação. A fita lagging se dobra para permitir o movimento do complexo de replicação. Então, se por acaso te perguntarem por aí qual é o sentido da vida, vocês que assistiram minha aula poderão responder que o sentido da vida é 5', 3'.